faça o que o seu coração está pedindo. Essa frase tão comum, né, que nós já ouvimos tantas vezes. Faça o que o seu coração está mandando. Será correto isso? Fazer o que o nosso coração está pedindo, o que o nosso coração está mandando? É sobre esse assunto que eu estarei falando no dia de hoje. Nós podemos realmente confiar naquilo que o nosso coração está pedindo? Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Bispo Cristiano e nós criamos esse canal para compartilhar com você todo dia uma leitura da Palavra de Deus. E nós estamos lendo o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos falar do que Jesus fala sobre o coração. E nós vamos entrar no capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Se você não é inscrito no canal ainda, então inscreva-se no canal. Nós temos uma playlist com as leituras do Evangelho de Marcos desde o capítulo 1, tá bom? Ao final da nossa leitura, nós estaremos realizando uma oração em favor da sua vida. Eu quero que você prepare um copo com água, porque no final nós vamos consagrar esta água e você vai beber dela. Agora, vamos pedir a Deus uma direção do Santo Espírito de Deus para que nós possamos ler a palavra dele, tá bom? Pai querido e amado, pedimos a tua direção, pedimos a sabedoria do Senhor para compreendermos aquilo que vamos ler neste momento. Fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá? Capítulo 7, versículo 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitisteis. E fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem, tá?
todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, querido, a resposta àquilo que nós falamos no começo da nossa leitura é: eu devo fazer o que o meu coração manda, porque essa é a frase que nós mais escutamos: faça o que o seu coração manda. Porém, o Senhor Jesus, ele disse que é do coração do homem que procedem toda a classe de males. Inclusive, Jeremias também disse, Jeremias, o profeta, disse lá no capítulo 9, versículo 17, se eu não me engano, ele disse: enganoso é o coração, mais do que qualquer outra coisa, e ele é desesperadamente corrupto. Então, querido, eu quero perguntar para você: quantas vezes você já foi enganado pelo seu coração? Quantas vezes você tomou atitudes obedecendo o que o seu coração estava pedindo e você se decepcionou e você trouxe sofrimento para a sua vida? Então é um grande erro nós fazermos o que o nosso coração manda, embora a sociedade diga isso, embora isso seja uma frase muito bonita para se dizer, porém isso é um grande erro que leva as pessoas a uma vida que traz problemas para ela, problemas, dificuldades. A maior parte das dificuldades que nós enfrentamos foi por obedecer aquilo que o nosso coração queria, tá? Então, por isso que Davi, ele no Salmo 51, ele disse: cria em mim, Senhor, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, sabe? Só Deus criando em nós um coração puro, um espírito inabalável, é que nós podemos entender qual é a vontade de Deus, tá? O coração, ou seja, o que Jesus está dizendo para aqueles religiosos que usavam a tradição, veja bem, eles usavam a tradição em benefício próprio. Quando ele diz ali do honrar pai e mãe, né, é porque era comum muitos filhos, né, filhos maus filhos, que não queriam honrar o seu pai e sua mãe. Eles então usavam como desculpa que o que eles tinham, eles ofereceram para dar posteriormente a Deus. Então, eles tinham o apoio dos religiosos que diziam: tá bom, se era chamado de corban. Corban era algo que era oferecido ao Senhor. Então, era uma desculpa para não dar assistência aos pais. Olha só. E eles aceitavam isso. Por que eles aceitavam isso? Porque beneficiava eles, porque seria uma oferta que seria dado a eles. Olha só, como é o coração do homem. Nós estamos falando de pessoas religiosas. Você pode imaginar isso, querido? É terrível, mas é uma realidade que não só existia naquele tempo, mas que também existe nos dias de hoje. Tá? Então, por isso nós temos muitas pessoas decepcionadas com a fé. Mas eu não quero entrar nesse assunto da fé, da vida dos demais. Eu quero falar do seu coração. Eu quero falar do nosso coração. Não podemos confiar no nosso coração. Definitivamente não. Porque é o seu coração que é desesperadamente corrupto. Então, o que o Senhor Jesus estava dizendo para eles é: o mal não está fora, o mal está dentro. Okay? O mal está dentro. O homem já nasce com a maldade, embora na fase de criança, né? na infância, ele tem, né, a inocência, porém ele já nasce com a maldade. Olha só, você pode observar, as pessoas dizem assim: ó, criança não mente, e isso é uma grande mentira. Criança mente. E quem ensinou ela a mentir? Não foram os pais, não precisam do pai ensinar. Por quê? Porque o homem, ele já nasce com essa natureza caída, com o coração contaminado. O problema não está do lado de fora. Se eu mudar de lugar, eu vou ir para um lugar. Se o meu filho tivesse sido criado em um outro ambiente, o problema não é o ambiente, o problema está dentro da gente. Por isso que a gente precisa ser regenerado. Por isso que nós precisamos do Senhor Jesus. E mesmo depois de entregar a nossa vida para o Senhor Jesus, mesmo depois de entregar a vida para Jesus, de se batizar nas águas, nós temos que estar constantemente vigiando, constantemente nos alimentando das coisas de Deus, tá? Da palavra, da oração, vigiando o tempo todo. Não é fácil, tá? É uma luta contra a nossa própria natureza, como aconteceu com Davi.
Mesmo depois de conhecer o Senhor, de amar o Senhor, o coração dele foi levado ao adultério. Então, querido, eu queria deixar essa mensagem de exortação para o nosso coração e que a gente esteja vigiando constantemente. E como dissemos anteriormente aqui, né? Não faça o que o seu coração manda. Vigia, faça o que Deus manda, o que a palavra de Deus manda. Vamos orar? Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, nós aqui estamos na Tua presença, te pedimos perdão, nos limpa, nos lava, perdoa o nosso coração. Senhor, nosso coração é corrompido, como o Senhor disse aqui na Tua palavra, e é verdade. Ele é desesperadamente corrupto. Precisamos que o Senhor nos dê um coração puro, um espírito inabalável. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Queremos ser guiados não por aquilo que o nosso coração diz, mas pelo que o Senhor diz através da Tua palavra. Eu oro por alguns que estão agora sofrendo por terem tomado atitudes, decisões que trouxeram problemas para a sua vida, porque se deixaram levar por aquilo que o coração estava pedindo e estão sofrendo, angustiados. Tem pessoas agora, Senhor, que perderam a família, que o casamento está abalado por causa de um momento de prazer, um momento em que o coração levou essa pessoa a agir de forma errada. Então eu oro para que o Senhor vá com a Tua misericórdia, com o Teu poder, para restaurar, para remover todo o mal que estiver na vida dessa pessoa. Que a doença saia, que a tristeza saia e que o Senhor abençoe esse copo com água. E quando essa pessoa beber da água, receba ela vida, receba forças. Amém e amém. Glória a Deus. Nós enviamos essa mensagem de segunda a sábado. Porém, devido a uma viagem que eu vou ter esse fim de semana, eu não poderei enviar a mensagem no sábado, tá? Então, na segunda-feira, nós voltamos mais uma vez com a leitura da palavra, com a mensagem de Deus para o seu coração. Fique com Deus.